O que você está prestes a ouvir aqui não é uma defesa política, tá? Também não é nenhum ataque. É uma pequena aula sobre limites do Estado, sobre abuso de poder e sobre como uma investigação pode ruir, mesmo quando parece ser totalmente poderosa. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para anular todas as provas da Operação Ptolomeu contra o governador Gladys Cameli. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Muda toda a história. Vamos colocar aqui ordem no caos, porque esse assunto foi jogado no debate público de forma confusa, emocional e como muitos casos, desonesto. A segunda turma do STF, até este momento, formou maioria para declarar nula todas as provas produzidas contra o governador Gladys Cameli e outros 12 investigados no âmbito da Operação Ptolomeu. O julgamento ainda está em curso no plenário virtual. Falta apenas o voto do ministro Gilmar Mendes, mas a maioria já está formada. Tá? E aqui está o primeiro ponto importante. Isso não é um detalhe técnico irrelevante. Isso é o coração do processo. Tá? Agora vamos lá. O que o STF está julgando? Tá? O Supremo não está discutindo se Gladys é culpado ou inocente. Preste bem atenção aqui no tema, tá? O que o STF está julgando é algo mais profundo. Se o Estado respeitou as regras do jogo ao investigar, essa é a investigação. E isso que está sendo julgado. O Estado respeitou as regras do jogo ao investigar o governador? A discussão gira em torno de duas questões centrais. Primeiro, a prerrogativa do fórum. Segundo, a chamada Fishing Expedition, a pescaria probatória. Governador é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, não pela primeira instância, não por atalho e não por conveniência. O que a maioria da segunda turma entendeu é que a investigação avançou sobre o governador antes de levar o caso ao foro correto. Eles falharam nisso aí na investigação. E qual o ponto cego aqui que a gente vai discutir? Aqui entra o ponto cego que pouca gente está explicando. Eu vou explicar para vocês. A autoridade policial, segundo os votos vencedores até agora, já enxergava o possível envolvimento do governador. Mas, em vez de levar isso imediatamente para o STJ, decidiu continuar cavando. Mas cavando como? Pedindo relatório financeiro do COAF, alcançando empresas, alcançando esposa, alcançando até o filho menor de idade. Tudo isso antes de pedir o deslocamento formal da competência. E isso, no Estado democrático de direito, tem um nome. Tá? O nome disso é Fishing Expedition. É um nome em inglês. Fishing Expedition é quando o Estado não investiga um fato específico, mas lança rede esperando que alguma coisa apareça. É a investigação, vamos ver no que dá. Não tem uma rota, não tem uma meta. O STF é claro há anos. Isso é ilegal. O ministro André Mendonça foi direto no voto. De forma voluntária, buscou elementos de convicção em face do governador e só depois disso representou pelo deslocamento da competência. Traduzindo para o português claro, primeiro investigaram quem não podiam, depois pediram autorização. No direito, isso não se conserta depois. Não pode. Existe uma sequência que tem que ser respeitada. E aqui vem a verdade que incomoda muita gente que não quer ouvir. Não importa se você gosta ou não gosta do governador. Não importa se você votou nele ou não votou nele. Se o Estado pode violar regras para investigar um governador hoje, amanhã pode violar para investigar qualquer cidadão, ou você ou eu. O processo não existe para proteger culpados, ele existe para limitar o poder do Estado. Quando a investigação nasce torta, a prova é contaminada. E prova contaminada, a gente já sabe, ela cai. Bom, o que muda na prática?
Se essa decisão for confirmada com o voto final que falta, o efeito devastador para a Operação Ptolomeu. É um efeito devastador para a Operação Ptolomeu. Anular todas as provas significa esvaziar um núcleo de acusação. Sem provas válidas, não há ação penal sustentável. Quem conhece de direito um pouquinho sabe disso. Isso tem consequências jurídicas e políticas, né? E agora eu vou tratar um pouco aqui do impacto político, que é onde eu mais gosto. Do ponto de vista eleitoral, o cenário muda completamente. Gladys Cameli fica sem impedimento jurídico para disputar as eleições de 2026. E mais, vai entrar fortalecido, tá? Hoje ele já lidera as pesquisas para o Senado no Acre. Todo mundo sabe disso. Com a narrativa de perseguição jurídica desmontada no Supremo, o jogo político muda de patamar. Gladys vem com um trator para a política de 2026, tá? E aqui eu deixo uma lição muito simples e profunda para eu encerrar o vídeo, para não ficar muito longo. Justiça não é sobre resultado, é sobre método, tá? Quando o Estado atropela as regras para chegar em alguém, ele perde a razão, mesmo que tivesse boas intenções. A democracia não se mede por quem é investigado, mas por como se investiga. Como é que você investigou? Qual foi o método? Esse julgamento não é sobre um nome, é sobre limite. E limites são os que nos separam do arbítrio. O julgamento ainda não acabou, mas a maioria já falou. Agora, a pergunta que fica não é apenas jurídica, é política, institucional, é moral, é um monte de coisa. Até onde o Estado pode ir antes de perder o direito de punir? Mais uma vez, até onde o Estado pode ir antes de perder o direito de punir?